Olá, eu sou a Heloísa e neste vídeo vou te explicar como fazer citação indireta segundo o sistema autor-data da ABNT, com obras de até 3 autores e com obras com mais de 3 autores. Vamos lá? Lembrando que citação indireta é aquela em que você colhe uma informação e coloca no seu trabalho com as suas palavras. É também chamada de citação livre. Primeiramente, se você tem obra com até 3 autores, você tem que indicar todos os autores na sua citação. Se tiver mais de 3 autores, a forma vai ser diferente, que a gente vai ver daqui a pouco. Então, vamos aos exemplos de obras com até 3 autores. Se você mencionar o nome do autor ou dos autores no seu texto, no seu parágrafo, você vai ter que colocar o nome de todos eles com apenas as iniciais maiúsculas. No meu primeiro exemplo aqui, eu tenho uma obra do autor Paulo Canabarro Trois Neto, de 2009. Então, eu faço a introdução no meu parágrafo para Trois Neto, entre parênteses, 2009, ou conforme Trois Neto, ou de acordo com Trois Neto, ou no entendimento de Trois Neto. Por que Trois Neto junto? Porque Neto é nome de família. Então, todo nome de família tem que vir junto com o sobrenome antecedente, né? O último sobrenome, que no caso é Trois. Poderia ser filho, júnior, sobrinho, tem que sempre vir junto. E aqui segue o texto com as minhas palavras. No segundo exemplo, o autor chama José Milton Peralta. Toda vez que eu fizer uma citação e indicar o nome do autor no meu parágrafo, seja citação indireta ou direta, eu posso escolher colocar o nome por extenso ou somente o sobrenome. Mas lembre-se, o trabalho científico exige coerência. Se você optar por colocar o nome por extenso, vai ter que fazer assim no seu trabalho inteiro. Então, aqui é um só autor, eu indico só ele, né, Peralta, ou José Milton Peralta, conforme eu tiver optado. E entre parênteses, logo em seguida ao nome, eu coloco o ano. Eu posso também colocar a página, aqui é opcional. Lá na citação direta, é obrigatório indicar a página, que é opcional. Mas também lembrando que trabalho científico exige coerência. Se eu optei por indicar a página, eu tenho que fazer isso em todas as minhas citações indiretas. No outro exemplo aqui, eu tenho Roberto Cante de Lima e Bárbara Gomes Lupete Batista. São 2 autores. Eu vou indicar os 2, unidos pela conjunção E. No primeiro exemplo aqui eu coloquei o nome por extenso, no segundo somente o último sobrenome. É sempre com a primeira inicial maiúscula. O ano entre parênteses. Eu posso também colocar a página, se eu quiser. Lembrando que tem que fazer em todo o trabalho. No terceiro exemplo aqui, um exemplo hipotético, eu tenho Fulano, Beltrano e Cicrano. São 3 autores. O nome de cada um deles com somente a inicial maiúscula, separados por vírgula e a conjunção E, seguidos do ano. Tem que ser na ordem indicada na obra, não é em ordem alfabética. Se lá tiver o fulano primeiro, fulano vai vir aqui primeiro. Se lá tiver o Beltrano segundo, aqui vai vir assim. E assim por diante. E se eu não mencionar o nome do autor ou dos autores no meu texto, no meu parágrafo, então vai ter que vir lá no final da citação, entre parênteses, com todas as letras maiúsculas, como aqui no caso Vasconcelos, Lima, Batista, Teixeira. Se for um só, fica só o nome dele, vírgula e o ano. Se forem 2 ou 3, eles têm que ser separados entre si por ponto e vírgula, como aqui, ó. E aqui também.
E o ano vem sempre antecedido de vírgula, que não vai ser ponto e vírgula. Então, entre os nomes, ponto e vírgula, antecedendo o ano, vírgula. E se eu tiver mais de 3 autores? Se eu for indicar o nome deles no meu texto, no meu parágrafo, eu coloco apenas o primeiro indicado lá na obra. Eu posso colocar por extenso ou somente o último sobrenome, conforme tiver optado em todo o meu trabalho. Aqui no primeiro exemplo, é só o último sobrenome. No segundo, o nome por extenso. Aqui no primeiro exemplo, eu utilizei a expressão e outros, que vem depois do último sobrenome do autor. E no outro exemplo, et al. Et al. Significa e outros em latim. É a abreviação de et ali. Portanto, leva um ponto depois do al. Et al. Então fica Barreto e outros, logo em seguida o ano entre parênteses, ou Barreto et al. Entre parênteses o ano. E se eu não mencionei o nome do autor no meu texto, no meu parágrafo, eu vou ter que indicá-lo no final, todo em caixa alta, letras maiúsculas, né? Seguido da expressão et al. Aqui não pode ser e outros. E outros pode ser utilizado somente no seu parágrafo. Mas, se for entre parênteses, utiliza-se a expressão et al. Abreviado al, com pontinho, e logo depois o ano. Aqui não tem vírgula. E aí, ficou alguma dúvida? Então, deixe aqui nos comentários. Se tiver também alguma sugestão, coloque aí. Um grande beijo, bom trabalho, bons estudos e até a próxima!